Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Luciana e vou passar para vocês sobre a vivência cristã. É uma matéria que eu gosto muito e que nós vamos aprender muito com ela. Amém? Eu gostaria de orar antes da gente começar. Papai, obrigada por este momento. Senhor, abençoe, nos dê sabedoria, Senhor, para eu que estou dando a aula e para quem estiver assistindo também, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos corações, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vamos aprender hoje sobre vivência cristã. Então, eu quero começar. O que é vivência cristã? Primeiro é a introdução. Antes de iniciar os estudos dessa disciplina, proponho as seguintes reflexões. Se realizada fosse uma enquete no local de trabalho, na escola, na igreja, no seu lar, ou uma autoavaliação sobre a vida cristã prática. Pergunto a você, que nota você pensa que receberia dos seus colegas de trabalho? Que nota você pensa que receberia dos seus colegas de escola? Que nota você pensa que receberia dos seus irmãos da igreja? Que nota você pensa que receberia dos seus familiares? E, finalmente, que nota você daria para si mesmo? Responda as perguntas acima e anote as respostas num lugar que você não perca. A ideia é que você refaça as mesmas perguntas no final da disciplina e até mesmo regularmente. Afinal, somos chamados para fazer a diferença. E para isso precisamos crescer cada dia. Bem-vindo ao nosso primeiro capítulo. Aí aqui nós temos a definição. Definição. É a arte de viver diariamente tendo como padrão ou referencial a vida de Cristo. É a prática diária do aprimoramento em direção ao alvo estabelecido por Deus para aqueles que o amam. Romanos 8:29. Depois você pode ler na sua casa, tá? Não deixe de ler os versículos que eu vou passar para vocês. Vocês vão anotando e verifique na sua Bíblia, tá bom? Personalidade e caráter. Agora nós vamos falar sobre personalidade e caráter. Para entender como devemos ser afetados pela palavra e pelo poder de Deus, precisamos compreender o que é personalidade e o que é caráter. Primeiro, personalidade. É o conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é processo gradual, complexo e único a cada indivíduo, sofrendo influências decisivas, genéticas ou socioambientais. O termo vem do latim persona, que significa literalmente máscara, designando a personagem representada pelos atores no palco. Podemos afirmar, então, que a personalidade é a interface do indivíduo com o mundo que o cerca. Embora possa ser dissimulada, a personalidade revela o caráter de um indivíduo. Agora nós vamos ver sobre o caráter. Aqui nós vimos sobre a personalidade, agora nós vamos ver sobre o caráter. Do grego, charros, é uma letra meio complicada, viu, gente? Depois vocês verificam aí. Que é igual à imagem, marca, alguém que afia, arranha ou escreve numa pedra, madeira ou metal. O caráter é como uma marca impressa que distingue a pessoa. É uma espécie de marca registrada que cada um de nós constrói a partir de nossas escolhas e atitudes diárias. É um conjunto formado ou determinado pela maneira de agir de cada pessoa. É formado a partir de nossas escolhas, decisões, atitudes e etc. É aquilo que realmente eu sou, mas que posso mascarar na personalidade, principalmente quando se trata de uma qualidade não louvável. É importante compreender que Deus não olha a personalidade, ou seja, a aparência. Pelo contrário, temos inúmeros exemplos nas Escrituras onde fica claro que o foco divino é
estar sempre no interior do homem. Em 1 Samuel 16, 7, em João 2, 24 e 25. Aqui vai ter todos os versículos, tá? Você pode estar verificando aí na sua Bíblia. Deus olha para o caráter, logo podemos perceber que o foco da visão cristã autêntica passa pela transformação interior do homem. Este conceito é muito claro e aparece com frequência ao longo das Escrituras. Veja o que Deus declara a Moisés no livro de Deuteronômio. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endurecei a vossa cerviz. Deuteronômio 10, 16. Autenticidade nada é mais do que submetermos a nossa personalidade ao nosso caráter. E isso me faz lembrar o título de um dos livros de Charles, Viver Sem Máscara. Para isto, porém, precisamos estar ajustados com os padrões bíblicos, afinal, ninguém quer mostrar ao mundo as suas mazelas. O homem que dissimula o seu interior com folhas de figueira engana-se, antes de tudo, a si mesmo. Existem estudos acerca da interpretação dos sinais corporais, de sorte que se pode discernir a verdade por trás das palavras e dos atos de uma pessoa. Se não podemos enganar as pessoas, como pensamos poder enganar a Deus, que tudo vê, mas podemos mudar o nosso caráter? Sim, podemos. E na medida que estamos na transformação interior acontece. Temos segurança para viver de forma autêntica, sem máscaras, ou melhor, a nossa máscara, persona, refletirá o nosso ser. No tópico a seguir, falaremos das duas grandes fontes de poder e graça para a nossa transformação interior. A nossa personalidade, a gente nasce com a personalidade. O caráter nós vamos construindo com o tempo, né? Desde quando a gente nasce até a nossa fase adulta. Então é importante você entender que o nosso caráter ele pode ser mudado. Porque às vezes você olha e fala assim, aquela pessoa não tem caráter, aquela pessoa é sem caráter. Mas Cristo pode mudar o meu caráter e o seu caráter, e o caráter de outras pessoas. E Jesus também pode mudar a nossa personalidade, porque às vezes a gente nasce com uma personalidade forte, né? E não que essa personalidade vai deixar de ser forte, mas tem coisas que não há necessidade de você pôr tanta personalidade com tanta rigidez. Então é importante você entender qual a diferença do caráter e da personalidade. Amém? Agora nós vamos ver o papel da palavra e do Espírito. Este processo de transformação do cristão é operado por dois elementos insubstituíveis, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Trata-se de uma justa operação que acompanha o Filho de Deus, desde a sua conversão até os últimos dias de sua vida. Não temos como trilhar os caminhos de Deus, a não ser pelos meios que Ele nos deu para que o façamos. A atuação da palavra na formação do caráter e na personalidade. Estamos vivendo uma das maiores crises no seio da igreja cristã, no que diz a respeito à relação dos cristãos com a palavra de Deus. Sabendo que a Bíblia é um dos elementos essenciais ao crescimento na vida cristã. Então, estamos diante de um fato muito preocupante. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem se fortalecido na palavra de Deus? Isso é muito importante, nós estarmos analisando as Escrituras. Amém? Em quais momentos do dia ela está presente? A qualidade de nossa espiritualidade, a profundidade de nossas raízes, tudo está diretamente relacionado com o nível de envolvimento com as Escrituras. Não existe vida cristã sem a Bíblia. Mas qual é o papel das Escrituras no desenvolvimento cristão?
como ela opera em nosso interior. Como a Bíblia tem atuado no seu interior? Como você tem analisado quanto tempo ela tem feito parte da sua vida? Você tem lido a Bíblia diariamente? Uma vida cristã é necessário você ler a Bíblia todos os dias. Um versículo, o tempo que você se dedicar ao Senhor. É importante você ler as Escrituras do Senhor, amém? A palavra capacita o cristão para a vida cristã. Em Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra orienta a vida cristã. E nesse aspecto que diz que a palavra de Deus é luz, Salmo 119, 105, afinal ainda, vivemos num ambiente de trevas. Uma vez que o mundo jaz no maligno, Paulo escreve a Timóteo, nos dá alguns aspectos acerca da palavra de Deus. Primeiro, ela é proveitosa para o nosso ensino, ou seja, temos uma clara orientação para todos os segmentos da vida. Ela influencia profundamente o nosso ser, quando nos repreende, nos corrige e nos instrui na justiça. Finalmente, ela influencia no nosso fazer, porque nos aperfeiçoa e nos prepara de forma perfeita para o exercício das boas obras. Em 2 Timóteo 3,16. A atuação do Espírito na formação da personalidade no caráter. Tendo o processo da conversão, tem a participação do Espírito de Deus. Horácio fez a seguinte declaração acerca da relação do Espírito Santo e da palavra. Minha experiência é de que a Bíblia é enfadonha quando eu próprio estou enfadado. Quando estou realmente vivo e leio o texto com disposição crescente e afinidades vivas, ela se abre, multiplica as descobertas e revela profundezas de modo ainda mais rápido que consiga anotá-las. O espírito do mundo fecha a Bíblia. O Espírito de Deus faz dela uma tocha que põe em fogo todos os significados e verdades gloriosas. Quando nós lemos a Bíblia e nós pedimos ao Espírito Santo para trazer a revelação, Deus nos revela grandiosas coisas que está através da Bíblia do Senhor. A Bíblia do Senhor, ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Então, é importante que você tenha o hábito, ou se você não tenha, que você comece a ter esse hábito de ler a Bíblia, porque você vai encontrar grandes revelações para a sua vida através da Bíblia. Quais são as formas como o Espírito age na vida do Filho de Deus? Ele revela a verdade às pessoas, em 2 Pedro 1,21. Ele nos capacita a fazer a vontade de Deus. Ele nos dá o poder para realizar o nosso ministério. E ele nos ajuda a saber e fazer o que Deus deseja. Conhecimento de Deus. Números 12 narra um episódio conhecido do Velho Testamento. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, se sublevam contra o líder do povo de Israel e levantam o seguinte questionamento: Deus não falou somente por meio de Moisés? Deus falou também por meio de nós. O texto fala que Deus ouviu as palavras dos dois e chamou tanto eles quanto Moisés. As portas do tabernáculo. Veja o que Deus responde aos dois, revoltosos. Então disse:
Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por quê? Pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Em Números 12, 6 e 8. Fica claro nesse diálogo que existem níveis diferentes de relacionamento com Deus. Os níveis de relacionamento com Deus estão diretamente relacionados com a profundidade de conhecimento que temos dele. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais aprofundamos ao nosso relacionamento com ela. E esta regra vale também em relação a Deus. É muito importante você saber que quando você está lendo a Bíblia, você está conhecendo Deus. E você está sabendo o que Deus fez na vida daquelas pessoas que passaram. Mas é importante você entender que para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ter um momento de oração. Porque é o que vai te levar a uma intimidade com Deus. A Bíblia vai fazer revelações sobre Deus e vai te apresentar quem é Deus. E você vai conhecer Deus. Mas uma intimidade vai ser através da sua oração com Deus. Definição. O dicionário Michelis define assim o termo conhecimento: ato ou efeito de conhecer, faculdade de conhecer, ideia, noção, informação, notícia, consciência da própria existência, ligação entre pessoas que têm entre si algumas relações, menos estreitas que as de amizade. Pessoa com quem se tem relação. Enfatizamos mais o aspecto da informação sobre o assunto ou pessoa do que o relacionamento quando usamos a palavra conhecimento. Diferentemente do que ocorre no hebraico, onde o vocabulário yada tem um significado mais profundo, enfatizando o relacionamento da pessoa com o objeto ou com outra pessoa. Um exemplo que deixa claro este aspecto do termo conhecimento na cultura hebraica é em Gênesis 4:1, onde lemos que Adão conheceu a sua mulher Eva. Conhecer, portanto, para os hebreus, conhecer descreve o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. É neste sentido bíblico que abordaremos o conhecimento de Deus, ou seja, o relacionamento íntimo entre nós e o nosso Deus. Conhecendo-o profundamente e não apenas acumulando informações sobre ele. Característica do conhecimento de Deus. É um ato contínuo. Começamos a trilhar os caminhos do conhecimento de Deus, desde o instante no qual somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e nos entregamos ao nosso Salvador. A conversão é o nosso primeiro contato, é o primeiro encontro. Nosso relacionamento com Deus deve crescer a cada dia e nem mesmo a morte põe fim ao mesmo, porque depois dela ainda permaneceremos com Ele eternamente. O único relacionamento que a morte não corta é o nosso relacionamento com Deus. Olha quão lindo isso é. Nós sabemos que nós temos um relacionamento com Deus aqui. E nós fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja, guardando os mandamentos dele. E realmente tendo uma vida cristã. E tendo o Senhor, que é o primeiro em nosso coração, nós teremos um relacionamento com ele após a morte. Isso é maravilhoso. É o agente de nossa transformação em 2 Coríntios 3,18. Ficar na presença de Deus muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda-nos completamente. Quanto mais exponho
a Deus, mais partilho da sua natureza. É comum observar que pessoas que andam muito juntas tendem a ter hábitos e comportamentos idênticos. Quando andamos com Deus, tornamos-nos parecidos com eles. É verdade. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a pegar o jeito dela. E às vezes, há muita amizade, as pessoas elas ficam parecidas. Quando você se casa, né, nós somos totalmente diferentes do marido, completamente oposto, ou o marido da esposa. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai vendo que você vai ficando igual a ele, em algumas atitudes, em alguns gostos, e assim é com Deus. Quanto mais nós caminhamos com Deus, mais parecidos nós ficamos com o Senhor. É a nossa força, sabedoria. Deus partilha conosco sua graça e sabedoria quando andamos com Ele e passamos a conhecê-los melhor. Podemos contar com o seu poder nas horas críticas. Homens e mulheres que conhecem a Deus realizam proezas com todos os sentidos. Temos visto os exemplos de homens e mulheres de Deus que mudaram o rumo, não somente de sua vida, mas de muitas mudanças à sorte das nações inteiras. Quando nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo ele entra e aí ele começa a fazer a mudança. A nossa mudança ela não começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. Começa a nossa vivência cristã. Deus partilha conosco a nossa força e sabedoria. Acho que eu já li esse, né? Deus compartilha conosco a graça e sabedoria quando andamos com Ele. Sim, já li. O nosso tesouro. Filipenses 3, 7, 11. Tem alguns versículos que está aqui que eu não estou citando eles, mas a sua apostila tem todos eles, então é bom, né, você ler e você conferir na sua Bíblia, tá bom? É o nosso tesouro. Não existe nada mais valioso que possamos adquirir neste mundo que o conhecimento de Deus. Eu costumo dizer que se nós não tivermos nada e nós tivermos Deus, então nós temos tudo. Falamos de maneira errada que não temos nada, porém nós temos tudo. Mas quando nós achamos que nós temos tudo e não temos Deus, aí nós não temos nada. Porque o maior tesouro que nós podemos ter é Deus. Deus clama por meio do profeta dizendo que o seu povo estava perecendo por falta de conhecimento. Quando não conhecemos a Deus, somos facilmente enredados nos laços do diabo ou das circunstâncias. Em Efésios 4, 12 e 16, Paulo aborda a importância do conhecimento que nos leva à estatura do varão perfeito. Quem não conhece a Deus não tem como exercer plena confiança nas horas críticas. Quando nós temos um relacionamento e nós conhecemos a Deus, nós teremos momentos difíceis na nossa vida. Todos nós teremos, não tem como. Eu sou filho de Deus, não vou passar. Sim, nós vamos passar. Porém, nós temos a confiança em Deus. Então, nós passamos com mais facilidade, porque Deus ele está passando juntamente com nós. Então, é por isso é importante você conhecer quem é Deus e você ter esse relacionamento com o Senhor. Conhecer o coração de Deus. Conhecer o coração de Deus pela convivência em todos os momentos. Só através de um relacionamento mais profundo podemos conhecê-lo. Semelhantemente a Ele, somos semelhantemente a Deus nos sentimentos, logo podemos nos comunicar com Ele neste nível. Somos semelhantes a Ele nos relacionamentos, logo se praticarmos em relação a Deus os mesmos princípios, desenvolveremos uma amizade profunda e duradoura. É tão maravilhoso termos amigos, né? E esse relacionamento a gente pode ter com Deus também. Como conhecer a Deus? Antes de responder a esta pergunta, permita-me fazer outra ainda.
É possível conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus? Eu faço essa pergunta para você. É possível conhecer a Deus? Da mesma forma que conhecemos pessoas, relacionamos-nos com Ele, não existe relacionamento, seja interpessoal, seja com Deus, sem investimento de tempo e tempo de qualidade. É muito difícil conhecer quem não está disposto a se abrir e falar de si mesmo. Porém, Deus tem falado constantemente conosco, de diversas formas. Temos a fonte principal dessa revelação, que é a palavra. Porém, temos outro mecanismo de comunicação, tais como a natureza, a consciência. Deus está se mostrando o tempo todo e procurando aqueles que desejam conhecê-lo e crescer neste relacionamento. Leia os versículos abaixo. Aqui é tão maravilhoso que quando às vezes nós falamos assim, Deus sabe de todas as coisas. É verdade, Deus sabe. Mas quando Deus, ele quer um relacionamento comigo e com você, você precisa contar para Deus o que está acontecendo com você. O que tem te entristecido, o que você quer mudar, o que você precisa mudar. Porque, na verdade, nós precisamos mudar diariamente. Então, é importante você ter esse relacionamento e você contar. Porque quando nós encontramos uma amiga, a gente fala, tá difícil, tá acontecendo isso, a gente se abre com ela. É esse relacionamento que Deus, ele quer comigo e com você. Ele quer que nós nos abrimos com ele e realmente nós tenhamos esse relacionamento de pai para com filha. Então é muito importante você não guardar para você, mas você falar tudo para Deus sobre você. Por quê? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16:9. Os meus olhos procurarão aos fiéis da terra, para que habitem comigo e que ande na caminhada, para que ande no caminho perfeito. Esse me servirá. Em Salmo 101:6. Olha quão lindo é isso. O Senhor, ele quer caminhar com a gente. O Senhor, ele quer fazer uma amizade com a gente. Então, essa é a vivência cristã, essa é a vida cristã. Um relacionamento com o Pai, um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. É importante você abrir o seu coração. Por que conhecer a Deus? Olha que pergunta maravilhosa. Por que conhecer a Deus? Vamos ver por quê? Porque ele tomou a iniciativa de restaurar o relacionamento com o homem, ao enviar seu Filho a este mundo. Ignorar esta ação divina é rejeitar um dos convites mais preciosos que podemos receber de alguém. É verdade. É maravilhoso. Porque é vantajoso conhecer a Deus. No livro de Amós 2:7, lemos que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Os profetas, quando conhecemos a Deus, ele reparte conosco os seus segredos e os seus planos. Porque o resultado de conhecer a Deus é garantir a vida eterna ao seu lado. O Senhor, ele quer a vida eterna para mim e para você. Elementos básicos. Num relacionamento comum, podemos dizer com muita certeza que o elemento básico é o diálogo. Não se aprofunda o conhecimento mútuo sem que o diálogo aconteça. E o diálogo implica em dois agentes que se alternam, com emissores e receptores da mensagem. Logo, para que o nosso conhecimento de Deus se concretize, precisamos estabelecer uma linha aberta. Precisamos aprender a linguagem de Deus. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Falar com Deus é como aprender uma língua estrangeira. Difícil no primeiro momento, mas à medida que os estudos avançam e a prática se faz presente, conseguimos nos comunicar. A palavra fala conosco.
Na oração, Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Quanto mais tenho contato com a palavra, quanto mais eu oro, mais os meus sentidos espirituais vão se habituando à linguagem espiritual. E ao longo do tempo, cada um tem o seu começo a discernir claramente a voz de Deus. Quando nós começamos com a amizade com Deus, esse relacionamento com Deus parece ser estranho, porque é alguém que a gente não conhece, mas nós estamos começando um relacionamento. É como uma amizade que você conheceu uma pessoa e aí você vai tendo contato com ela, vai tendo a intimidade com ela e vai crescendo esse relacionamento. Assim é a vida com Deus também. O nosso relacionamento com Deus precisa crescer diariamente. Revelação das Escrituras. Qual é a intensidade da nossa paixão por esta palavra? Dedicamos quanto tempo a ela diariamente? Temos o simples hábito de levar conosco um exemplar da Bíblia para a igreja? Parece uma pergunta absurda, mas receio que, mesmo entre os alunos de uma escola teológica, existem diversos que já deixaram até esta prática tão simples. Mas é a palavra de Deus e tem poder para transformar as nossas vidas. É impossível ler esta palavra com o coração aberto e não ser impactada por ela. Leitura. A simples leitura da Bíblia é uma prática espiritual indispensável. O Brasil é um país de que não há não leitores, afirma artigo publicado na prestigiada revista britânica. Aqui está em inglês, tá, gente? Eu não sou boa de inglês, eu não sei inglês, tá? E aqui tá falando que na semana passada, né, que foi editado, o texto é básico em recente pesquisa sobre a assiduidade da leitura, no qual o Brasil ficou em 27º lugar em uma lista de 30 países. De acordo com o resultado do estudo, os brasileiros dedicam apenas 5,2 horas semanais a leituras de livros. Gente, em 30 países, nós ficamos em 27º lugar. Que vergonha, né? Nós precisamos praticar. E muitas vezes essas leituras incluem até na Bíblia. Não é apenas em livros, né? Mas é a Bíblia. Muitas vezes nós cristãos não estamos lendo a Bíblia. E é importante nós lermos a Bíblia. Estes dados mostram o quadro grave da população brasileira que somente pode ser corrigido pela educação e mudança de hábitos. Isso evidentemente afeta a Igreja de Cristo. Afinal, a membresia carrega consigo as heranças culturais do país. Porém, urge que cada cristão mude o quadro lutando contra a falta de hábito da leitura. Amém? O estudo da palavra. Uma das maneiras mais proveitosas para se conhecer a Bíblia é estudá-la de forma metódica e continuada. Apenas alguns conselhos para quem deseja iniciar um estudo efetivo. Reserve um tempo diário ou semanal para o estudo. A regularidade é importante. Escolha um local adequado, livre de embaraços, como movimentação de pessoas, televisão. Adquira os materiais básicos de estudo, caderno, caneta, lápis. Evidentemente, pode-se usar o computador. Para registrar os seus estudos, use o que tiver à mão. Adquira dicionários bíblicos e da língua portuguesa, lembrando que existem materiais gratuitos para o uso na internet. Adquira bons comentários bíblicos e livros de apoio. O papel da meditação. A meditação na palavra de Deus aprofunda o relacionamento com Deus. A Bíblia contém uma grande quantidade de textos que falam a respeito da meditação
E este fato já é o suficiente para que se saiba de que sua importância na vida cristã. Trata-se de uma atividade de altíssimo nível, de uma atividade de altíssimo nível, requerendo, portanto, dos seus praticantes fidelidade e disciplina. A vida da meditação é atenta, receptiva e reage ao que Deus faz em nós. É a nossa volta. A pessoa vive assim, pede a Deus que alcance o seu coração e permite que ele o toque, apesar de ser prazer ou dar o resultado deste toque. Green define assim de modo muito claro a natureza daquele que busca contemplar a Deus em todo o seu viver. Ligou o flash. E o seu viver nas coisas que estão à sua volta. Necessitamos desesperadamente voltar ou buscar este estilo de vida, fugindo da rotina diária que nos mergulha em afazeres e nos afasta, não somente de Deus, mas das pessoas, mesmo daqueles que amamos. Às vezes as nossas vidas ela tá tão corrida que nós não tiramos um tempo para ficar com Deus, para conversar com Deus. É importante porque muitas outras coisas estão ocupando o espaço que é para Deus ocupar. E nós estamos perdendo, né, a nossa adoração, perdendo o nosso tempo em fazer muitas outras coisas. Nada contra, mas hoje o celular ele tem tirado muita atenção e muito tempo, né, do povo. Porque às vezes você fica 3 horas no celular, mas não tem coragem de tirar 1 hora para ler a Bíblia, para orar, para buscar ao Senhor. É tão maravilhoso aqui que está falando muito da natureza. E o Senhor, ele se revela em muitas coisas. E às vezes nós estamos esperando que Deus vai se revelar em coisas grandiosas. Não, Deus se revela nos mínimos detalhes. Mas nós precisamos prestar atenção no que Deus está querendo falar conosco. A importância. Mas qual a importância desta prática para a vida cristã? A meditação. Qual é a importância na meditação na vida cristã? Você acha que tem alguma importância na sua meditação com Deus para a vida cristã? A meditação ganha importância na medida em que desejo experimentar a profundidade de um relacionamento mais íntimo com Deus. É muito importante. A meditação é a oração que nós temos com o Senhor. A meditação nos leva a viajar com o Espírito por caminhos, às vezes nunca percorridos por outros, ou mesmo a percorrer os mesmos caminhos, mas de uma maneira muito, muito pessoal, como se fosse o primeiro a fazê-lo. É uma prática para os que desejam, com seriedade, ver Deus com claramente e cuidar dos seus semelhantes. Viver em reflexão ou meditação dar-nos a oportunidade durante o dia de avaliar com mais atenção o que nos cerca. As pessoas à nossa volta, nós mesmos, Deus, quanto porém mais rápido for o ritmo da nossa vida, mais oportunidades perderemos. Quanto mais coisas fazemos, quanto mais nos ocupamos com as coisas mundanas, mais nos afastamos de Deus. Mas quando nós nos preocupamos com as coisas que agradam a Deus, mais nos aproximamos dele. Memorização. Esta é uma disciplina pouca praticada pelos cristãos na atualidade. Um fato importante que os cristãos devem ter bem claro em sua mente: todos são capazes de memorizar. O que muda de uma pessoa para outra é a velocidade, a quantidade. Ninguém deve se sentir frustrado por conseguir trabalhar apenas um versículo por semana, explorar a sua capacidade, ou seja, fiel dentro dela. O avanço tecnológico que leva o homem a uma subutilização de sua mente numa escala
escala crescente, os problemas passam a ser solucionados pelo simples aperto de botões e coisas assim. As crianças são incitadas a usar suas mentes, visto que a maioria dos brinquedos modernos é eletrônico, exigindo pouco em termos de aprendizados e raciocínio. A memorização não é importante somente em tempos de crise, e não precisamos esperar pelos mesmos para começar a praticá-las. O cristão que deseja estar acima da média deve praticá-la. Revelação das Escrituras, a introdução. O segundo elemento essencial para o crescimento do conhecimento de Deus é a oração. A oração é a prática espiritual que nos eleva ao trono de Deus e que somada às práticas espirituais estudadas nos tópicos anteriores, refere-se à palavra de Deus. Desenvolvem a nossa vida espiritual, o nosso conhecimento com Deus e ainda por meio dela, a unção de Deus flui em nossa vida. Veja o que diz em Atos 4, 29 e 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falam com toda a intrepidez e a tua palavra, enquanto estendes a mão, para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de seu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Foram todos cheios quando começaram a orar. A importância da oração. Nós aqui na nossa igreja, nós fazemos a maratona de oração uma vez por mês. Toda vez que antecede a Santa Ceia, nós fazemos aqui em Bitinga, e no terceiro sábado nós fazemos em Borborema. Em Bitinga nós fazemos de 24 horas e em Borborema de 12 horas. Porque nós queremos levar a igreja a ter essa intimidade com o Senhor através da oração. A vida cristã sem oração não é uma vida cristã. Então é muito importante nós praticarmos a oração. E nós precisamos começar em nós. Precisa começar em você, para que a unção do Senhor desça sobre a sua vida e para que você possa expandir para outras pessoas, para que nós possamos ganhar almas para Jesus. Amém? E poderíamos citar dezenas de outros textos que mostram o efeito da oração na vida pessoal, espiritual e ministerial. Adquirir o hábito da oração não é tarefa fácil, é uma verdadeira guerra espiritual. Esta realidade pode ser observada na frequência das reuniões de orações na maioria das igrejas. É uma verdade. Na maratona de oração, muitas vezes, nós precisamos cobrir alguns horários de pessoas que não vêm. E na igreja existem, aqui em Bitinga, tem mais de 150 pessoas. E são 24 horas. Então, se todos viessem, se todos entendessem a importância que é da oração, nós já estaríamos com uma igreja curada. Porque a oração, ela nos liberta. A oração, ela nos cura. Porque o Espírito Santo vem através da oração e faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. E nos leva a uma intimidade. Então é importante, a vida cristã sem oração não é uma vida cristã. Então, se você não ora, você precisa começar a praticar a oração. Comece aos poucos. E a hora que você vê 1 hora, passa muito rápido, você fala, eu nem orei ainda. É assim que acontece agora com a gente. A vida de oração do cristão não pode depender dos momentos ou espaços criados nas igrejas. Paulo nos exorta a orar sem cessar. Em 2 Tessalonicenses 5,17, logo a oração não é uma prática relegada a alguns momentos, é um estilo de vida do cristão. Esta vida de oração contínua deve ter momentos específicos,
como que vimos no livro de Atos. Ou seja, a oração do corpo, esta vida de oração contínua deve ter momentos específicos, onde eu paro a minha jornada diária para permanecer aos pés de Jesus Cristo, aos pés do Pai. É um hábito difícil de adquirir? Não, mas a recompensa é maravilhosa. Somente quem já experimenta estes momentos com Deus sabe exprimir sua importância e as delícias que advêm do trono sobre os nossos corações e sobre os nossos espíritos. É importante você entender que uma pregação sem uma oração não tem edificação. Você primeiro precisa se edificar, você precisa orar e depois passar para as outras pessoas o que Deus ministrou ao seu coração e para que a igreja seja transformada. Mas o que é oração? Às vezes a gente se pergunta, né? O que é oração? Oração é uma prática religiosa comum a diversas confissões religiosas. É vulgarmente designado como uma relação, uma conversa ou um ato de relacionamento e louvor diante de um ser transcendente ou divino. Essa é uma definição genérica de oração. Em nossos contextos evidentes, este ser divino é o próprio Deus. Mas que fique claro que muitas religiões praticam oração e, infelizmente, algumas delas levam isto muito mais a sério que os cristãos. Isso é triste. O que verdadeiramente um vexame, já que a nossa relação não se dá com ídolos ou entidades espirituais malignas, antes com o nosso próprio Deus vivo e onipotente. A nossa oração ela é direta com Deus. Amém? Aspectos diversos acerca da oração. Aspectos diversos acerca da oração. A oração é um momento ímpar na vida do cristão, mas este momento parece estar perdendo o sentido nos últimos dias. A oração é um aprendizado que aqueles que aprendem a aprender e aprender o seu significado deve preservar a sua prática. A oração deve tornar-se uma necessidade em nossas vidas, algo que sintamos falta, como sentimos faltas de alimento e água. Mas atingir este nível é um trabalho árduo e desgastante. É uma verdadeira guerra espiritual. Você já observou que consegue tempo para tudo em sua vida, mas que normalmente um tempo de oração não está inserido neste tempo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, em Efésios 6:18. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela manda mensagem e fala, tô com fome. É essa fome que nós precisamos ter da oração. A oração, ela tem que fazer parte dos nossos alimentos. A gente come, a gente bebe, a oração, ela precisa fazer parte do nosso alimento espiritual. Nós precisamos alimentar a nossa carne, mas nós precisamos alimentar o nosso espírito. E quando nós alimentamos através da oração, através da leitura bíblica, o nosso espírito ele precisa ser mais forte do que a nossa carne. Isso é muito importante. A oração ela é muito importante. Às vezes, se você tiver, tira um momento de oração, fecha o seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta e tira um momento de intimidade com o Senhor. Tira. Mas não significa que você precisa ter só este momento. A hora que você está fazendo alguma coisa, esteja orando, esteja conversando com o Senhor. Às vezes a gente está trabalhando, a gente está conversando com um, com o outro. Tira. Põe esse hábito na sua vida, o hábito de oração é muito importante. Observe que neste texto, Paulo nos exorta a perseverança na oração e na súplica. Normalmente, quando estamos em algum período,
mantemos os sentidos alertas, ficamos vigilantes, então precisamos urgentemente perceber os perigos que rodam as nossas vidas. Rodam as nossas igrejas, rodam as nossas famílias e nos postarmos firmemente contra Satanás. Nós precisamos ter uma posição contra Satanás. E a grande arma da qual dispomos para revidar este ataque é a oração. Mas a oração é somente isto. A partir do instante que, como vimos anteriormente, a oração é uma das formas de nos comunicarmos com Deus e de ouvir a sua voz. Ela se torna imprescindível na construção de um conhecimento sólido de Deus e de um relacionamento íntimo com o Pai. Precisamos orar. Vocês estão entendendo qual a importância da oração na nossa vida? Você entendeu qual a importância da oração na sua vida? Eu, particularmente, eu amo ter esse momento de oração, esse momento com Deus. Este momento é maravilhoso, porque é um momento que nos leva a um nível maior de conhecimento, de intimidade com o Senhor. Alguns pontos importantes sobre a oração. Se você não gostava de oração, eu acredito que depois desse estudo você vai aprender a amar a oração e vai começar a praticar a oração. Porque não tem como você não se apaixonar em querer orar depois de um estudo tão maravilhoso como esse está sendo. Oração como submissão, como entrega nas mãos de Deus. Quando oramos, nos colocamos nas mãos de Deus e nos rendemos a eles. Ao orarmos, declaramos a nossa dependência. Quando nós estamos em oração, nós estamos dizendo ao Pai: eu sou do Senhor. Faça em mim a tua vontade. Aí o Senhor entende que nós estamos ali nos rendendo a Ele. Então é muito importante você começar a praticar o hábito da oração. Oração como um ato de adoração. Quando nossas orações transcendem o simples ato de pedir, então passamos a adorar a Deus. E isso pode ser feito tanto coletiva quanto individualmente. Confiança em Deus, submissão à vontade, adoração à sua pessoa, louvor às obras divinas, todos estes são elementos da adoração que se fazem presente na oração. Olha que maravilhoso. Oração como um ato criador. Portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em Mateus 6, 9, 11. Aqui está quando nós estamos falando Pai nosso. Pai é seu, Pai é meu. E nós estamos fazendo aqui uma rendição ao Senhor. Que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Que venha o reino dEle sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos ter um momento de redenção ao Senhor. Tendo mandato às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os lançou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram de todos os pedaços que sobrejaram, levaram 12 cestos cheios. Ainda levaram pães e peixe embora, cheios. Amém? Em Mateus 14, 19 e 20. Em ambos os textos, e poderíamos citar muitos outros no Antigo e no Novo Testamento, destacam o poder criador da oração. A oração, além de criar, pode também modificar elementos e circunstâncias ao nosso redor. Satanás conhece muito bem estes aspectos, criador e
decodificador da oração. Lembra-se de seu primeiro ataque a Jesus na tentação do deserto. Manda que essas pedras se transformem em pão. Satanás sabe do efeito que a oração faz na nossa vida. E isso ele tem tentado tirar do ser humano. Por isso que existe muitos cristãos que oram pouco, muitos cristãos que nem oram. Então, por isso a importância. Quando você ora, há curas que vêm através da oração. Então, é importante você orar. Oração no Antigo Testamento. A oração está presente em todo o Antigo Testamento, desde os seus primórdios, visto que mesmo o diálogo de Adão com Deus pode ser considerado uma oração. Aliás, uma oração e tanto, visto que o diálogo existiu, tendo a participação ativa do homem e da mulher, ainda que de forma inadequada. Podemos até citar os nossos primeiros pais. Mas qual de nós? Nossos primeiros pais, tá, gente? Não é primeiro país, não, tá? Primeiros pais. Na qual de nós, após uma falha clamorosa, conseguiu falar e ouvir claramente a Deus? Temos exemplos de orações individuais e coletivas. Temos dezenas de exemplos de oração que foram respondidas por Deus. Temos até mesmo modelos de oração estabelecidos por Deus, da mesma forma como Jesus ensinou a oração no Novo Testamento. A oração no Novo Testamento. O que Jesus ensinou sobre a oração? Podemos destacar os seguintes pontos nos ensinos do Mestre sobre a oração. Ele destacou a paternidade de Deus, nosso Pai bondoso e generoso, Mateus 7, 7-11. O indivíduo se revela de grande valor perante Deus, que responde às suas orações, Mateus 10, 30, 6, 25, 7, 7, 11. A oração verdadeira é espiritual e não formal. Uma das características do cristianismo que nos foi legado é a sua tendência ao formalismo, à liturgia, em detrimento da manifestação espontânea e livre do indivíduo. Mateus 6, 5, 8. A oração tem grande poder. Marcos 11, 23, Mateus 7, 20. A oração de ser feita com fé. Mateus 17, 20. A oração deve ser perseverante. Lucas 18, 1, 8. A oração deve conter elementos de generosidade e de perdão. Mateus 18, 21, 35. A oração deve envolver coisas práticas e terrenas. Mateus 6, 11, 7, 7, 11. A oração visa também realidades espirituais. João 17. A oração pode solicitar fortalecimento espiritual. Mateus 6, 13. A oração deve visar o avanço do reino de Deus sobre a terra. Mateus 6, 10, 13. O próprio Jesus foi um exemplo de oração. Sim, Lucas 5, 15, 6, 12, João 12, 20, 28 e 17, 6, 19. O que Paulo ensinou sobre oração? Este apóstolo também deixou um ensinamento diverso sobre oração. Oração práticas. Aqui tem várias orações, né? Depois você dá uma olhadinha nos versículos, que são muitos versículos. Oração prática, oração consistente em adoração, individual e coletiva, oração intercessora do Filho. A oração requer perseverança. A oração e ação de graça, Romanos 1:8. A oração profunda, nossa comunhão com Deus, 2 Coríntios 12:7. A oração visa o benefício e crescimento espiritual de outros cristãos. Efésios 1:18, 3, 13. A oração e salvação dos perdidos, 1 Timóteo 2:4. A oração deve ser feita no Espírito, Efésios 6:12. A oração em alguns momentos é um dom do Espírito. Amém? Acha de fazer
5 tipos de oração. Adoração, tipo de oração mais elevada, na qual nós devemos adorar e admitir o caráter de Deus em todas as circunstâncias, sejam boas ou más. João 4, 23, 24, Salmo 66, 4. Ações de graça. Agradecemos pelo que Deus fez e o que Ele faz sempre é bom. Petição. Pedir por nós mesmos, por nossas necessidades. Confissão. Orar a Deus pelos pecados confessados. Intercessão. Orar pelos outros ou por outras causas. É sempre pelos outros e não por nós mesmos. É importante a gente entender que a gente também precisa ler por outras pessoas. O benefício da oração não é só para nós, mas quando nós intercedemos por outras pessoas, o benefício da oração vem sobre aquelas vidas também, e há vidas que há transformadas pela nossa intercessão. O papel da oração. A oração, diferentemente da palavra, nos proporciona um conhecimento pessoal de Deus. A intimidade com Deus se alcançará na medida em que o cristão perseverar em oração. Como orar? Há uma maneira certa de orar. Para Jesus, a oração inicia quando você se desliga do mundo e adentra na presença do Pai. A oração só tem significado quando acontece essa interação do Filho com o seu Pai. O ensino de Jesus no texto é assim. Entra no teu quarto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Essa expressão nos leva a entender que Jesus recomenda um lugar separado para a oração. Este será o seu refúgio, o seu lugar sossegado, o seu santuário, o local de encontro com o Pai. Foi o que eu já tinha falado anteriormente, né, de você entrar no seu quarto. Fecha a porta e o encontro é secreto. Tu, porém, quando orares, entra no seu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Veja bem, aqui não está falando que ele vai te ouvir, mas ele está falando que ele vai te ver em secreto. Porta aberta atrapalha a concentração e traz preocupações desnecessárias. Quando você for orar, vá num lugar, se não tiver porta, que seja um lugar sossegado. Se tiver porta, fecha a porta, para que você possa realmente se desligar, né, daquele seu mundo e se dedicar à oração. Converse com o Pai. Orarás ao teu Pai. Agora você está no salão de trono de Deus, o Todo-Poderoso, o Absoluto, o Grande e Eterno Deus, que tem todo o poder, força e majestade. O Deus que é fogo consumidor, que é a luz e em quem não há treva nenhuma. Um Deus total e absolutamente santo. É diante do Pai que você poderá conhecer a santidade do Pai, santificado seja o teu nome. O reinado do Pai, venha o teu reino. A vontade do Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A provisão do Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O perdão do Pai, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós nos temos perdoado. O livramento e a proteção do Pai. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um devocional. Tendo estudado os elementos básicos para crescer no conhecimento de Deus, a palavra e a oração, passemos a outro ponto importante. A aplicação destes elementos de forma prática na vida diária. Deus nos criou seres independentes de uma série de elementos vitais. Alimento, água. Por meio deles, o corpo nutre-se e a saúde do corpo depende de uma conduta adequada na seleção dos elementos disponíveis. O ar. Mais crítica ainda é dependente do oxigênio. Sem
ele durarmos apenas alguns minutos. Sem o oxigênio, sem ele, duramos apenas alguns minutos. Olha a importância, olha o cuidado de Deus conosco. Essa dependência de alimento, água e oxigênio nos levam a uma prática diária cujo objetivo final é prover o que precisamos. Veja na vida física uma espécie de parábola da vida espiritual, uma sombra da vida, que Deus espera que cultivemos diariamente dele. Aí você vai ver na sua apostila que tem alimento, água, respiração, ar e o corpo, que é o que nós precisamos. Gente, nós precisamos da água, precisamos do ar. Uma vida devocional. O ciclo da vida espiritual deve ter a mesma regularidade da vida física. O nosso espírito tem fome e precisa de alimento, de água. Nosso espírito dependente da presença de Deus para permanecer vivo. Não podemos sobreviver sem isso. Os alimentos, depois do processados pelo organismo, dependem do oxigênio para ser transformados na energia que sustém o nosso corpo. Ou seja, a respiração está intimamente ligada ao ato de alimentar-se. Da mesma forma, precisamos do Espírito Santo para fazer com a palavra de transforme no alimento que o nosso espírito necessita. A oração é a respiração do Espírito. É por meio dela que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas em todo instante. Então, povo de Deus, você está vendo aqui que a oração é a respiração do Espírito. Se não tem oração na sua vida, não tem Espírito Santo na sua vida. É importante você entender isso. Que nós precisamos respirar. E a respiração é a oração para o Espírito. E por meio dela que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas todo instante. É por meio da oração. Essa é a forma como devemos visualizar a vida devocional. Um ato de manutenção de vida espiritual que deve ser praticado com a mesma simplicidade, espontaneidade com a qual cuidamos da nossa vida física. Sabendo que da mesma forma a ausência de alimentos adequados ou a ausência de alimentos e água pode nos levar à morte. A ausência de alimento espiritual do espírito pode nos levar à morte espiritual. Não existe como alguém morrer e continuar perambulando pelas ruas, como se não tivesse morrido. Porém, infelizmente, o mesmo não é verdade quando a vida é espiritual. Podemos estar mortos e nos enganar pensando que ainda estamos vivos, espiritualmente falando. Pode existir muitos mortos-vivos caminhando pelas igrejas e pelo mundo. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, viu? Espiritualmente falando, pode existir muitos mortos-vivos caminhando pelas igrejas e pelo mundo. Porque aqui, ó, quando fala a oração é a respiração do Espírito. Então, por isso que existem muitos mortos andando pela igreja. Porque se não há oração, não tem como o Espírito viver na pessoa. Então, por isso a importância de você orar, você alimentar todos os dias o Espírito. Vimos que o alimento e a respiração renovam o corpo físico dos alimentos nocivos. O mesmo acontece com o Espírito Santo, com o nosso espírito. O mesmo acontece com o nosso espírito. Quando nós alimentamos, quando nós oramos, estamos promovendo a renovação da vida espiritual e à medida que a palavra e o Espírito adentram o nosso espírito, todo mal é expurgado e o processo de santificação estudado anteriormente. Devocional diário. O devocional diário é a dieta balanceada do Espírito. Essa dieta inclui a palavra e o Espírito Santo, os quais são preparados por meio da leitura, do estudo, da meditação, da memorização e da oração. A hora certa, do mesmo modo que temos horários para
os alimentos físicos, devemos ter horário para alimentação espiritual. E a hora da reunião com o Pai, diante do exposto, acima fica clara a importância do devocional. É uma questão de vida e morte. A escolha do local, do horário, do período, do devocional é de suma importância. Devemos buscar tranquilidade, quietude e privacidade nestas horas. O pastor Luciano Subirá, falando sobre o devocional diário, concluiu assim os seus pensamentos, elaborando o devocional diário. A elaboração de um diário devocional deve ser de acordo com cada cristão, da mesma forma que as necessidades de alimento físico são peculiares. E a cada indivíduo, embora alguns aspectos sejam comuns a todos os conteúdos, certamente variará de um para o outro. A disciplina metódica do estudo bíblico dará prosseguimento a este assunto e apresentará todas as diretrizes para a elaboração do desenvolvimento diário. Aqui nós terminamos o primeiro capítulo da vivência cristã. Então, no finalzinho, tem aí as questões. Gente, não deixa de responder as questões, porque muitos vocês vão guardar na sua mente através da questão. Então, é muito importante você fazer as questões, tá bom? Espero que você tenha gostado. Para a minha vida foi muito edificante, apesar de eu já ter estudado, né, sobre vivência cristã. Eu aprendi ainda mais, revivi muitas coisas que tenha ministrado ao seu coração e que você tenha aprendido também. Deus abençoe.